O Senhor dos Exércitos. E a gente já vai perceber o que é que isso quer dizer. O Senhor dos Exércitos está connosco. Eu não sei como é que tu chegaste aqui esta manhã. Mas para alguns, se calhar, já podiam ir, porque só a certeza e a convicção de que o Senhor dos Exércitos está connosco devia ser solução suficiente para fazer descansar o teu coração. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o título da mensagem hoje é Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Alguém já teve dificuldade em parar para ficar quieto? Se calhar tu já disseste isso a ti mesmo, já disseste isso aos teus filhos. Eu só queria que tu parasses quieto, tu parasses um bocadinho quieto, tu tivesses parado. E é isso que a palavra de Deus está aqui a dizer, é assim, aquieta-te, fica quieto, fica parado um bocado. Mas parece, principalmente nesta altura de férias em que a gente está, é que há um padrão que está construído na nossa cabeça, a nossa cabeça passa tão rápido, é tudo tão rápido, é uma velocidade tão estonteante, que cada vez mais a nossa geração tem mais dificuldade em estar quieto. Vocês já perceberam, os miúdos não conseguem estar quietos, os adolescentes não conseguem estar quietos, jovens não conseguem estar quietos, os séniores não conseguem, ninguém consegue estar quieto, porque parece que se tu estás quieto, está algum problema contigo. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Se estás quieto é porque estás preguiçoso, irmão. Está quieto? Estar a produzir, a fazer alguma coisa. Então a gente, na sociedade em que a gente está, se nós cumprimos aquilo que a palavra de Deus está a dizer assim, oi, fica quieto, olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, está quieto. Mas diz como deve ser, diz, está mesmo quieto. É que é difícil estar quieto, igreja. Eu não sei em relação a vocês, para mim é complicado estar quieto. Eu olho para este versículo, está quieto, Senhor. Mas tu já viste a minha vida? Com 3 crianças para cuidar, com a igreja, e se calhar tu fazes essa aplicação à tua vida, com o trabalho que tu tens, da maneira como está a casa, da maneira como tu as contas, diz assim, eu ficar quieto, como é que eu vou ficar quieto no meio destas circunstâncias todas? Deus, se tu conhecesses a minha vida, tu não me dizias para eu ficar quieto, tu já viste como é que está a minha vida? Então, com a velocidade do mundo, é tão difícil a gente parar e estar quieto. Mas quando a gente consegue fazer isso, principalmente nesta altura de férias, em que nós temos que ser obrigados a estar quietos, obrigados a parar. Porquê? Porque o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito grita, para, está quieto, tu estás cansado. Há 6 meses que tu estás com 3% na bateria do teu corpo. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Ninguém vive com 3% de bateria durante 6 meses. Vive 5 minutos assim, 6 meses não dá. Então o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, eles clamam, por favor, para, fica quieto e descansa. Então há 2 tipos de pessoas. Há aquelas que estão tão cansadas, quando chega às férias, na primeira hora de férias, começa a dormir e aterra na cama e fica lá uma semana, porque ela estava tão cansada e ela para assim de repente. Mas deixa-me dizer, não é assim tão bom nós pararmos de repente. Porquê? Eu lembro-me quando, nesta altura, julho, agosto, nós começávamos os nossos treinos de pré-época, na altura em que eu jogava basquete lá em Lisboa. E sempre que nós estávamos com os preparadores físicos e com os treinadores, etc., sempre que nós começámos nestes treinos em que está muito calor e o pessoal vai lá e uns vomitam, não estão a aguentar e depois... Vocês sabem. O preparador físico ou o treinador dizia, não para, vai devagar, mas não para. Não podes parar. Tens que ir devagarinho, porque ainda acontece alguma coisa. Aqui ao músculo, ainda acontece qualquer coisa. Eu já vi pessoas que trabalharam a vida toda. Uma delas é uma das pessoas que eu mais amo neste mundo. É a minha avó, mãe da minha mãe. Ainda está viva, pela graça de Deus. E ela trabalhou a vida toda. Família e trabalho e 2 trabalhos. E trabalhar a vida toda. Ela nunca teve nenhum tipo de problemas psicológicos, emocionais. Não tinha dinheiro nenhum e fazia sempre comida para toda a gente. Vinham os amigos lá em casa, em Linda a Velha. Então toda a gente abancava lá na casa e ela sempre a fazer comida, nem descansava ao fim de semana, sempre a trabalhar. E houve um dia que ela se reformou. Ela parou, de repente, parou. E de repente, por ela ter parado, passado 3 meses, ela entrou numa depressão, a depressão mais profunda que ela alguma vez teve na vida dela. Então há depressões que chegam às vezes na nossa vida porque nós simplesmente paramos de repente. E eu lembro-me dessa altura porque foi uma altura muito difícil para mim e para a minha família termos de estar a lidar com uma coisa que nós nunca tínhamos pensado, com a depressão da minha avó, simplesmente porque ela parou de repente. Então, aquilo que eu te queria dizer hoje, e nós vamos ver isso a partir da palavra de Deus, é aprende a viver uma vida mais descansada e a não correr para parar depois, porque isso pode ser prejudicial fisicamente para ti, como eu me lembro que os treinadores me diziam, emocionalmente para ti, psicologicamente. Porquê? Porque havia um padrão que estava na nossa vida, principalmente, e a minha avó é de uma altura e de uma geração que não é nossa. A minha avó não tinha Facebook. Alguém está aí? Minha avó conheceu o meu avô, como se calhar alguns daqueles que estão aqui ainda se conheceram, por carta, como o avô andava no barco.
Então era outro tipo de geração que não tinha a velocidade que esta geração tem. Eu acredito que era um bocadinho mais fácil ficar quieto e parado do que esta geração que está aqui. Mas há outros, por outro lado, que não param de repente, mas que vão parando. E é para esses que eu gostava de falar um bocadinho também, porque às vezes é difícil a gente parar, porque a gente pergunta assim, o que é que eu faço agora? É porque quando a gente pensa parar fisicamente e descansar fisicamente, é fácil, eu fico assim quieto. Mas quando a gente começa a parar, a gente percebe assim, eu não tenho nada para fazer. Se calhar tu consegues fazer isso 3 ou 4 horas. Se calhar tu fazes isso quando tu vais tentar dormir e o teu corpo fisicamente está quieto, mas a tua cabeça não para. Alguém sabe o que eu estou a dizer? A tua mulher vira-se para ti, o teu marido vira-se para ti, os teus filhos viram-se para ti. Descansa, vai descansar. E tu, não, já estou a descansar. Não, estás aí no telemóvel. Estar no telemóvel não é descansar. Glória a Deus. Pode ser o mais alto? Glória a Deus. Diz aí. Estar no tele... É porque a nossa geração precisa disto, pessoal. Eu não estou a falar para os jovens, eu estou a falar para todos aqueles que estão aqui, porque todos nós fazemos parte da mesma geração. Ainda que gerações diferentes, mas da mesma geração. Estar no telemóvel não é descansar. Estar no telemóvel não é estar quieto. Estar no telemóvel não é estar parado. Porque enquanto o corpo está parado, isto aqui não para. Então a gente não vai descansar. Ainda que a gente esteja a descansar fisicamente, a gente não descansa espiritualmente. Então espera aí, como é que eu descanso mentalmente e espiritualmente? Porquê é que eu estou a pregar a isso? Porque alguns de nós ou fomos de férias, ou estamos prestes a sair de férias e nós vamos voltar e não vamos estar descansados e isso vai nos frustrar. Então eu estava a pensar que ia de férias e que ia descansar. Não, porque há pessoas, cristãos, que nunca entenderam o que é parar. Nunca entenderam o Salmo 46. Nunca entenderam o que é estar quieto. Nunca entenderam o que é descansar, não é fisicamente. Isso o Martim já sabe o que é, ele tem 5 anos. É descansar mentalmente, espiritualmente. E como é que a Bíblia diz, não que tu vais de férias para descansar, mas como é que tu vives uma vida descansada e quieta. Alguém quer viver essa vida? Eu quero viver essa vida. Deixa-me dizer, eu estou a aprender a viver essa vida. E com este Salmo 46 eu acho que nós vamos ter várias dicas para isso. Então a primeira coisa que eu gostava de focar, aquieta-te, fica quieto, calma, para-te e relembra-te que Ele é Deus. Uma vida descansada, para quem está a tomar notas, pode começar a tomar notas. Uma vida descansada é uma vida vivida a partir da quietude e da lembrança de Deus. Aquieta-te e lembra-te, relembra-te que Ele é. No meio de todas as circunstâncias, eu consigo aprender a ficar quieto porque eu sei da importância que eu preciso de me lembrar que Ele é Deus. Quantas decisões tu fizeste esta semana, quantas palavras saíram da tua boca e quantas ações tu fizeste, em que tu fizeste, não lembrando que Ele é Deus. Então quando a gente aprende a viver uma vida mais quieta, só para isto, eu vou parar. Para quê? Só para me lembrar que Ele é Deus. Porque é que o versículo está a dizer? Aquieta-te e saibam que eu sou... Então, espera aí, antes de dizeres o que tu vais fazer, calma, não digas isso. Antes de fazer aquilo que tu vais fazer, antes de tomar a decisão que tu vais tomar, fica quieto e lembra-te que Ele é Deus. Se a gente começar a parar para ficar quieto e para nos lembrarmos que Ele é Deus, vocês têm noção da quantidade de coisas que pode mudar na nossa vida simplesmente por causa disso? Porque há problemas que nós não teríamos se não houvesse coisas que a gente não tivesse dito e que a gente não tivesse feito. E é basicamente um grito de dizer assim, olha... Em vez de continuares na correria, porque sabem que a maior parte das nossas decisões que estão feitas na correria, se calhar não vão dar bom resultado. Alguém sabe o que é isso? Alguém é levado a ter que tomar decisões quando está a correr. Se calhar no teu trabalho é assim, é um ritmo tão frenético. Se calhar na tua família é assim, se calhar em algum contexto é assim. Tu tens que tomar decisões tão rápido que essas decisões não são fruto da sabedoria nem do discernimento. Tu simplesmente tens que decidir qualquer coisa naquela hora. Mas deixa-me dizer, as decisões mais importantes na tua vida, elas são feitas e são tomadas a partir da quietude de Deus. Alguém está aí? Elas são feitas a partir da quietude. Então eu queria dar 3 razões, a partir deste versículo, em que nós podemos nos aquietar por 3 coisas que nós sabemos a partir deste versículo. E a primeira coisa é, eu aquieto-me porque sei que Deus é o meu refúgio. Dizem em voz alta, Deus é o meu refúgio. Para pensar no que tu disseste agora. É porque a gente diz que Deus é o nosso refúgio, mas para só para pensar e deixa o Senhor falar ao teu coração através da palavra dEle. O que é o teu refúgio? É que é normal que tu não estejas a viver uma vida quieta. É normal que não estejas a viver uma vida descansada se Deus não for o teu. Porque quando a palavra de Deus está a dizer Deus é refúgio, o que é refúgio? É abrigo, é proteção.
E quando nós nos paramos para lembrar que Ele é Deus, lembramos o versículo 1, que Deus é refúgio. Eu penso assim, espera aí, porquê é que eu estou nervoso? Porquê é que eu não estou quieto? Porque muitas das vezes nós não olhamos já para Deus como o nosso refúgio e nós não nos sentimos protegidos. Como é que alguém que não está protegido consegue estar quieto? Está aí alguém, igreja? Sabes porque é que muitas pessoas não conseguem estar quietas? Porque elas não se sentem protegidas por Deus. Então é claro. Se tu não te sentes protegido por Deus, como é que alguma vez tu vais estar quieto na vida? Tu não vais estar porquê? Porque tu és o teu protetor. Porque alguém, se calhar é o teu protetor que não é Deus. Há 2 semanas atrás, eu tive a ideia de nós irmos para Lisboa, nós íamos passar 4 dias em Porto Covo, no Alentejo. Então nós parámos em Lisboa para ver as nossas famílias que estão lá. E eu tive a ideia, feliz ou triste ideia, de pegar no Martim e ir ver o jogo do Sporting Benfica e futsal. E nós não conseguimos bilhetes, mas nós ficámos ali à volta, num cafezinho. E estávamos lá num café que parecia ser pacato, até malta das claques começar a pancada lá fora. E foi na semana que eu estive aqui a pregar sobre sabedoria, irmãos. Eu pensar, eu nisso vai-me cortar uma perna, quando ela souber que eu estou aqui com o Martim, que tiveram que fechar a porta do bar, porque as claques lá fora, do mesmo clube, começaram a batatar uns com os outros. Eu sei, o Nisso sabe disto, já deve estar a CMTV aí, não acredito. Vai aparecer um Martim a comer o Babifana na CMTV, dizer que as claques estão à pancada e eu nisso a ver aquilo. E eu preguei sobre sabedoria hoje de manhã na igreja. Então eles fecham a porta e o Martim pergunta assim, pai, o que é que está a acontecer? O Martim em frente à televisão, a comer uma bifana das reais. E eu assim, filho, não está a acontecer nada, foi só uns meninos que se chatearam ali, está tudo bem, olha para a televisão. Até que depois da batatada, a batatada só acaba porque chega polícia com balas de borracha numa carrinha. E o Martinho, há aqui qualquer coisa que se calhar não está certo. Estão polícias a disparar balas de borracha a 6 metros de mim, do outro lado do café. Assim, pai, o que é que está a acontecer? Então, obviamente, ele percebeu que alguma coisa se estava a acontecer. Mas sabes o que é interessante? No meio daquele caos, ele esteve sempre seguro e protegido. Sabem porquê? Porque para ele o pai é refúgio. Eu já a pensar, vou-me meter ali na cozinha, debaixo do forno. Estás a ver? Para onde é que eu me vou meter se isto acontecer aqui para dentro? Eu nervoso, eu ansioso. Já houve alguma altura na tua vida em que tu estavas ansioso, nervoso, à procura de um refúgio e tu não sabias onde é que tu havias de encontrar esse refúgio? Leva isto contigo esta manhã, Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, igreja. Ele é a nossa proteção no meio de todas as batalhas, no meio de todas as circunstâncias, no meio de todo o caos financeiro, emocional, espiritual que está a acontecer na nossa vida. Deus é o nosso refúgio. Tu confias nessa palavra? É porque se a gente diz que tem fé, fé não é vir à igreja, fé não é acreditar que Deus existe. Fé é crer e confiar realmente nele, que ele é o nosso protetor, igreja. Então, que ainda que a cura não venha, ainda que a solução não venha, ainda que a luz ao fundo no túnel em alguma área da tua vida não venha, nós podemos descansar porque Deus é o nosso refúgio. Mas Deus não é só o nosso refúgio. Olha a segunda coisa que está a dizer. Deus é a nossa fortaleza. Ele é a minha fortaleza. E o que é que significa fortaleza? Significa que Deus é a minha força. Olha só o que a palavra está a dizer. Deus é o meu refúgio, é a minha proteção, é o meu abrigo, mas Deus não é só a minha proteção, o meu abrigo. Deus é a minha força. Quantas vezes na tua vida tu já não tinhas forças para te levantar e alguém te foi lá levantar? E o que a palavra de Deus está a dizer é, escuta, Deus não é só o teu porto de abrigo quando tu precisas, Deus não é só o teu refúgio, Deus é a tua força. Então se eu perguntei há bocado, qual é que tem sido o refúgio da tua vida? Segunda pergunta, onde é que tu tens ido buscar as tuas forças? Porque deixa-me dizer, se tu tens ido buscar as tuas forças ao teu trabalho, se tu tens ido buscar as tuas forças à tua família, se tu tens ido buscar as tuas forças a qualquer outra coisa na vida que não seja Deus, está a bater à tua porta uma palavra. Sabes qual é? Desilusão. Se tu tens procurado descansar e viver uma vida quieta na tua vida, à procura de forças no outro lado qualquer, que não são as forças no Senhor, vai bater à tua porta a palavra desilusão. Sabes porquê? Porque ninguém tem a força que Deus tem para te levantar. E a gente sabe disso. Então porquê que, se a gente sabe disso, quando é que a gente vai descansar? A gente vai para o telemóvel, a gente vai ver uma série. Há algum problema nessas coisas? Não. Mas essas coisas não nos dão força. Escuta, é bom tu passares tempo em família. O tempo em família e a força que a família nos dá, porque a família dá-nos força, amém? Ou pelo menos devia dar.
a força que a tua esposa, que o teu marido, que os teus filhos, que o teu trabalho, que outra coisa qualquer te tenha para dar, não se compara à força de Deus. Escuta, Deus hoje quer relembrar alguns de nós estamos aqui. É a altura de tu despertares e começares a procurar refúgio em mim, em vez de procurar refúgio nessa porcaria que está aí. E se calhar algumas coisas nem é porcaria, nem é pecado, nem é vício. Outras coisas é simplesmente coisas que são boas, mas que não têm o papel de Deus. Amém? Para coisas que são boas na nossa vida, mas simplesmente elas não têm a força e a dimensão que Deus tem. E Deus quer nos relembrar. Oi, igreja, esta manhã, 13 de julho de 2025, eu sou o teu refúgio. Foi para isso que tu vieste cá hoje. Para tu te relembrares que o teu porto de abrigo não são as outras coisas todas que tu tens à tua volta. Eu sou o teu porto de abrigo, eu sou o teu refúgio. Eu estou-te a proteger ainda que tu não vejas. Porque se eu não te protegesse, tu já tinhas sido abrasado desta terra. Eu estou-te a proteger ainda que tu não vejas. Eu estou a direcionar a tua vida, ainda que tu não consigas entender isso. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua força. E eu acho que esta terceira é a minha preferida. Vem no versículo 11 e diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. Igreja, quem é que pode resistir a Deus? Eu quando estava ali com o Martim e estava a olhar, era fácil. Quem é que a gente não podia resistir que estava ali? Era a polícia com a bala de borracha que estava ali, pum, 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 olha, foi no instante. Aqueles que pareciam tão fortes, à pancada uns com os outros, em 10 segundos dispersou tudo. Foi tudo, cacetetes, bala de borracha, olha, foi tudo disperso. Porque com aquele armamento, ninguém podia resistir àquela polícia que estava ali, por mais forte que cada um daqueles fossem. Não dava para resistir. Igreja, quem é que pode resistir ao nosso Deus? Então escuta, se nada nem ninguém, sabes o que é que vem a seguir a dizer no versículo 2? Vem dizer, por isso não temeremos. Claro que não temo. Porquê é que eu não temo? Se o Senhor dos Exércitos está comigo, se Ele é o meu refúgio, proteção, se Ele é a minha fortaleza, a minha força, como é que eu vou ter medo do quê? Pergunta à pessoa que está ao teu lado, tu estás com medo do quê? Estás com medo do quê? Estás com medo de ser despedido? Estás com medo que se calhar a tua família nunca te venha a aprovar por decisões que tu fizeste no passado? Tu estás preocupado com o quê, igreja? Estás preocupado com alguma coisa financeira? Estás preocupado com alguma coisa espiritual? O que é que te está... Nós não temeremos porque Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa força. Isto está a fazer sentido para alguém? Está um amém, irmão? Se isto está a fazer sentido para alguém, a sério, nós precisamos de começar a viver um bocadinho a igreja, um bocadinho mais como celebração e menos como funeral. Pode ser? Então a gente tem que começar a entrar. O Sidney, quando pregou, ele pregou isso e antes de ele começar a pregar, sabe o que é que ele disse? Entrem na pregação comigo. Porque sabem como é que muitas igrejas, ou porque é que muitas igrejas estão da maneira do que estão? Porque há muito crente que vem para a igreja para ser um agente passivo e não um agente ativo. Tu sabes que vieste aqui alguém não foi para ser abençoado. Tu vieste aqui hoje para abençoar. Amém, é isso? Só o crente imaturo é que vem à igreja para ser abençoado. O crente maduro, ele vai à igreja porque ele sabe que vai lá para abençoar alguém, porque não há outra benção que ele precise na sua vida além daquela cruz que está ali. Então eu posso chegar lá e eu posso ir para abençoar. O crente imaturo diz assim, hoje não me apetece ir, hoje não me apetece porque está calor, vou antes para a praia. Isso é o crente imaturo, porque vai lá e aquilo que ele está a pensar na cabeça é eu não preciso de ir, é o imaturo. O maturo diz, é verdade, ainda que eu não fosse, ainda que eu pudesse não ir, eu escolho ir porque há lá alguém que está a precisar de uma palavra minha. Há lá alguém que está a precisar de um braço meu, porque muitas vezes a força de Deus é manifestada através do braço do outro. Amém? A força de Deus é manifestada através da força dele, mas muitas vezes através da força do outro também. Então, não temeremos. Agora, sabem porque é que alguns de nós não descansamos? Nós não descansamos porque ainda achamos que há alguma coisa que a gente tem para fazer. Alguém tem tanta coisa para fazer que quando para, pensa que devia estar a fazer alguma coisa e que não sabe o que é que é. Eu estou quieto, mas eu devia estar... É porque eu me esqueci. Está tudo... Comida... contas, família, Deus também, não é? Deus. Será que eu me esqueci de alguma coisa? É que a gente vai num ritmo tão frenético que a gente, quando para, é intuitivo na maior parte dos seres humanos na nossa geração. Deve estar alguma coisa errada para eu estar no sofá a ler a Bíblia. Enquanto a essência da vida está aí. Não é no sofá, é na Bíblia, igreja. Amém? A gente pode juntar as duas coisas, mas a essência de uma vida descansada vem a partir da quietude e da lembrança de que Ele é Deus. E que Deus é esse, é o Deus que é meu protetor, que é a minha força e que é o Senhor dos Exércitos e ninguém lhe resiste. E eu acredito que o Senhor esta manhã quer abrir os nossos corações e dizer para essas pessoas que não conseguem parar, para essas pessoas que não conseguem descansar, eu acredito que o Senhor esta manhã quer dizer,
Eu vejo o teu esforço, eu vejo a tua dedicação, mas não abdiques das tuas prioridades por causa das tuas circunstâncias. Não abdiques das tuas prioridades por causa das tuas circunstâncias. O que é mais importante? Deus ou o resto? Então porque é que a gente privilegia sempre o resto e deixa Deus de lado? Porque há sempre qualquer coisa para tu fazeres. Escuta isto. Nós nunca tivemos numa geração que estivesse tão ocupada a fazer 1 milhão de coisas. Qual é que é? O pessoal esteve aqui no discipulado quarta-feira. O que é um discípulo de Jesus? É alguém que... Bora, David. É alguém que está com ele. Qual é que é o objetivo de Satanás? Afastar-te dele. Como é que Satanás faz isso? Não é só com demónios e com... Não é assim. Ele já funcionou assim noutra geração. Sabes como é que ele funciona nesta geração? Através da distração. Para que tu não estejas com ele. O objetivo de Satanás é que tu não estejas com Jesus. Então ele vai fazer tudo. Quer dizer o quê? Que isto é de Satanás? Claro que não. Não é isso que a gente está a dizer. O que eu estou a dizer é que Satanás vai-te querer afastar de Jesus e ele vai fazer tudo o que ele possa. Vai arrebentar com o teu casamento, vai arrebentar com a tua família, vai-te meter aplicações novas no telemóvel, vai meter uma pessoa, uma mulher ou um homem que anda atrás da tua mulher ou do teu marido no teu trabalho onde tu estás. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Ele vai fazer o que ele puder. Para quê? Para te distrair de tu viveres uma vida na presença de Jesus. Então, eu acho que a gente já devia ser um bocadinho mais sábios do que isso. E perceber, independentemente das circunstâncias da minha vida, há prioridades que eu não vou abdicar. E a primeira é viver uma vida a partir da presença de Jesus. Amém? Então eu queria dar só 3 pontos rápidos e vou terminar aí. De 3 coisas para que, quando nós saiamos daqui, nós aprendamos a viver uma vida na quietude de Deus. E a primeira é, na quietude com Deus eu encontro alegria. Toda a gente pode dizer alegria? Estás à procura de alegria aonde? É porque a gente diz assim, eu vou descansar e eu vou para aquela praia, eu vou para aquela piscina e ali eu vou encontrar alegria. A gente está, os outros estão de férias, a gente não está de férias, a gente vai ao Instagram e é tudo na piscina e tudo na praia. E todos estão alegres e eu aqui triste. Tu sabes que não precisas de ir de férias para ser alegre? Tu sabes que não precisas de ir de férias para viver uma vida descansada? O truque é mesmo o contrário. Eu já vivo uma vida descansada, independentemente das circunstâncias que eu tenho. E é nessa quietude, a partir de uma vida com Deus, que eu vivo e que eu experimento o que é real alegria. Olha o que Isaías, capítulo 58, versículo 13, 14 vai dizer. Se chamarem ao sábado de meu prazer. O que é o sábado? É o dia de descanso que ele está aqui a falar. Então olha o que ele está a dizer. Se chamarem ao sábado de meu prazer e santo o dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não é seguindo as férias que tu queres ter, a vida que tu queres ter, os planos que tu tens, os sonhos que tu tens, está tudo ok. Mas não te preocupes a seguir todas essas coisas. Se tu não seguires isso, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de... Uau! Porquê que eu não... Já viveste isso? Pessoas que dizem assim, eu sou crente, eu sou discípulo de Jesus. E irmão, então porquê que estás sempre triste, caneco? Porquê? Se Jesus veio, e venho, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Então porquê que eu não estou a tê-la? É mesmo simples. É porque nós vivemos a nossa vida noutros lugares que não a partir da presença de Jesus. E se nós vivemos, se a fonte da nossa alegria é outra coisa qualquer que não é Jesus... nós vamos beber a outra fonte que não é a fonte da alegria verdadeira. Está a fazer sentido para alguém? Deus quer nos dar. Não é alegria num prazer momentâneo. É satisfação da nossa alma. A gente consegue realizar isso. É satisfação pura da nossa alma que Deus nos quer dar. E Ele está a dizer, Isaías já está a profetizar isso. Se o Senhor for o centro da tua vida e a tua fonte de alegria, aí tu vais estar no caminho certo. Eu acredito que quando Isaías estava a fazer esta profecia, estava a olhar para o dia de descanso, ele estava a falar especificamente de um dia. Mas eu acredito que na sociedade que a gente está a viver, eu acredito que um dos truques, se é que ele há, para nós vivermos uma vida perto de Jesus, é nós termos um descanso contínuo. Porque a maior parte das pessoas chega à casa do trabalho e está toda arrebentada. Quem é que chega à casa arrebentado do seu trabalho pode levantar o braço? Poça! A gente chega à casa e depois a gente chega à casa e ainda diz, ainda tem que ler a Bíblia. E tu tão cansado. Oh, irmão, é aí que está a fonte da tua alegria. A fonte da tua satisfação. E tu não tens que esperar pela noite ou não tens que acordar mais cedo só de manhã.
Tu podes, na tua hora de almoço, em vez de estar a ver a série Netflix, tu podes desfrutar da presença de Deus, sabias isso? Porque é aí que a gente vai começar a encontrar alegria. A gente já sabe tudo, é só a gente começar a aplicar. Sabem que o cristianismo é uma coisa mesmo simples de viver? Só que é complicada. Eu não disse que era fácil. Eu disse que era simples. É simples de viver. Só que é muito difícil. Olha isto, é só estar na presença de Deus e a partir da presença de Deus fazeres a tua vida. Simples de entender, certo ou não? Vai lá fazer isso agora. Vai lá fazer isso agora no teu dia-a-dia em que tu acordas às não sei quantas da manhã. Vai lá fazer isso agora no contexto familiar que tu tens. Vai lá fazer isso agora no dia-a-dia. Vai lá ser agora um discípulo de sábado a sábado. Isso é que é complicado, não é entender o que a gente está aqui a falar. É nós nos dispormos a viver isso. E deixa-me dizer, para nós nos dispormos a viver isto, nós temos que viver vidas tão radicais que as pessoas vão achar que nós somos malucos. Quando eu estive no Uzbequistão, e vocês lembram-se há 1 ano e tal atrás, sabem quantas vezes lá no Uzbequistão tocava lá o sininho para o pessoal ir orar? 5 vezes ao dia, eu já estava farto aqui. E lá ia o pessoal, fechava a loja, fechava o trabalho. Tudo lá com as coisas e não sei o quê. 5 vezes por dia, Igor, imagina. 5 vezes por dia. Se eu agora dissesse assim, pessoal, então é assim, vou tocar o sino aqui. 5 vezes a gente vai parar o nosso trabalho e vimos aqui orar. Como é que acham que ia ser? Eles fecham o trabalho, eles abdicam, é dinheiro que eles não estão a ganhar. Eles fecham o trabalho. Porquê? Porque eles acreditam que uma vida vivida a partir da presença do Deus falso deles é mais importante do que o dinheiro que eles vão ganhar. Se eles veem isso, como é que a gente não vê? E a gente não tem que tocar o sininho. A única coisa que a gente tem que fazer é aquietar os nossos corações para relembrar que Ele é Deus. E tu podes fazer isso. De 3 em 3 horas, metes uma nota no teu telemóvel. Sabe o que aconteceu? Antes de eu me converter, eu comecei a ver que os cristãos que estavam à minha volta viviam um cristianismo a sério. Não só pelos jovens que me levaram à igreja pela primeira vez, mas pelo um professor de canto que eu tive, que enquanto eu estava a praticar as escalas no piano para aprender a dar as aulas de canto, ele tinha uma nota, eu acho que nunca contei isto, ele tinha uma nota no iPad dele. E essa nota batia de 3 em 3 horas. E sabem o que é que dizia lá nessa nota que aparecia no iPad? Prayer. Oração. Ou seja, ele de 3 em 3 horas, ele parava para ter 10 minutos de oração com Deus, para se aquietar e lembrar que Ele é Deus. Não é incrível? E a gente pergunta, porquê que a minha vida está como está? A gente não consegue responder a essa pergunta, todos nós temos as nossas coisas e todos nós temos vidas diferentes, mas eu acredito que a maioria de nós não vive a partir de Salmo 46. Por causa das circunstâncias, não vale a pena a gente levantar desculpas. É nós não vivemos a partir da quietude e do descanso de Deus e nós esquecemos. A maior parte de nós, se não estivermos no discipulado ou se não vivermos perto de alguém aqui da igreja, a gente só se vai ver no próximo domingo e vamos estar todos partidos outra vez. E não foi essa a vida que Deus nos planeou para nós vivermos. Deus chamou-nos para nós vivermos uma vida, antes de tudo, perto dEle. Um discípulo é alguém que está com Jesus. Se há coisa que tu podes fazer de bênção na tua vida e para tu saíres daqui, é tu comprometeres-te a viver mais perto de Jesus do que alguma vez tu já viveste na tua vida. Porque isso não vai ser só a tua fonte de alegria, mas vai ser fonte de sabedoria. Provérbios 23:4 diz: não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Última pergunta que eu vou fazer hoje. O que é que te está a cansar? Se tu estás assim tão cansado, se tu não consegues parar quieto, qual é que é o motivo disso? Este versículo deixa claro. É tu estás muito cansado porque tu estás a fatigar para tentar ficar rico. Então essa é uma opção. Há outras. Tu estás-te a cansar porque se calhar tu queres proporcionar à tua família umas férias, porque toda a gente tem umas férias e tu queres proporcionar à tua família alguma coisa de errado nisso. Não. Só se tu abdicares de uma vida com Deus e das prioridades certas para estares a fazer isso. Sabem que não há problema nós termos sonhos e planos, igreja. Não há problema nós termos sonhos e planos. Há problema quando nós abdicamos de Deus, da sua palavra e da sua presença para que os nossos planos sejam feitos. E alguns de nós já nos esquecemos de ouvir Deus porque há planos e sonhos que a gente tem e que Deus diz assim, não. Não, como assim, Deus? Mas eu tenho este sonho, eu tenho este plano. Mas eu estou a dizer que não.
E a gente não gosta... Alguém gosta dos nãos de Deus? Eu não gosto. Mas sabes o que é que eu aprendi ao longo da minha vida? Eles são bons. Eles são bons. Porque os planos do Senhor são muito melhores do que as melhores férias desta vida. Porque os planos do Senhor são muito melhores do que o melhor casamento, a melhor família, o melhor trabalho, o melhor ordenado, a melhor coisa que tu vais encontrar. Só que é só na presença dEle que tu consegues encontrar isso. E são poucos aqueles, não que tenham uma experiência disso na vida ou duas, mas aqueles que vivem a partir da presença dEle, igreja. Aqueles que vivem a partir disso. Não é ir à igreja ao domingo, não é ir a um culto, não é fazer uma oração. É viver a partir do Senhor. E isso é viver com sabedoria. Enquanto o mundo está a correr para o burnout, para o superficialismo espiritual e relacional e para o vale da sombra da morte, eu quero relembrar esta manhã, igreja, que nós também estamos a correr. Mas olha para onde é que nós estamos a correr. Hebreus 12, 1, 2 vai dizer: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Diz isso para ti agora. Livra-te de tudo. Estás a falar para ti. Livra-te de tudo o que está a atrapalhar. O que é que está a atrapalhar? O que é que te está a cansar? Livra-te disso. Olha o que a Bíblia está a dizer. Está-te a atrapalhar do teu tempo com Deus, da vida que Deus te chamou. Larga isso. Mas alguns de nós pensamos assim: se eu largo isso, como é que eu vou pagar as contas? Sabes porquê que muitos de nós não vemos os milagres de Deus? Porque nós estamos a lutar contra Deus, a querer sermos os nossos provedores. E Deus está assim: eu quero ser o teu protetor, deixa-me ser o teu refúgio, deixa-me ser. E nós: não, eu vou continuar a fazer exatamente aquilo que eu fiz, a trabalhar com a minha força, a fazer as coisas à minha maneira. E Deus diz: se tu estás a tentar ser o teu próprio milagre, como é que eu vou ser o milagre na tua vida? Está a fazer sentido para alguém? Podemos deixar que Deus seja o nosso milagre, igreja? Como é que tu queres que eu continue a ser o Deus provedor se tu tens sacrificado tanta coisa para ser o provedor que tu queres que eu seja? E um dia, escuta a igreja, porque isto é sério, um dia a gente vai chegar ao final da nossa vida e nós vamos estar a prestar contas perante o Senhor. E eu acredito que muitos de nós nos vamos estar a lamentar, a dizer: Senhor, eu rebentei-me todo para dar o melhor que eu podia à minha família. E Deus vai dizer: eu nunca te pedi isso assim. Eu nunca te pedi para tu te rebentares todo. Foste tu que quiseste fazer isso, eu não te pedi isso. Não digas que fui eu que te pedi isso, eu não te pedi isso. Eu pedi para tu caminhares comigo. E tu, ao invés de caminhares comigo para eu ser o teu provedor, tu quiseste rebentar tudo. A culpa não é minha. Tu é que não entendeste esta palavra. Está a fazer sentido para alguém, igreja? Isto é sério o que eu estou a dizer. Eu nunca pedi para tu abdicar, para tu ires trabalhar, para abdicares tempo da tua família. Tu é que quiseste fazer isso, não metas as culpas em mim. Tu é que quiseste tomar essas decisões. Porque tu achavas que pela força do teu trabalho tu ias chegar a algum lado em que eu não te podia levar. Porque tu esqueceste que eu sou o Senhor dos exércitos. Porque tu esqueceste que eu disse: está quieto e vê-me a ser Deus. Isto não é um atestado à preguiça, é um atestado à confiança em Deus, sabendo que nós estamos a fazer a nossa parte, igreja. É: Senhor, eu estou a fazer a minha parte. E eu sei que alguns de nós estão cansados de dizer: Deus, eu estou a fazer a minha parte, e parece que o dinheiro nunca chega ao final do mês. Deus, eu estou a fazer a minha parte. E eu quero te dizer esta manhã: o Senhor sabe que tu estás a fazer a tua parte. Agora deixa-o fazer a parte dele e não faças tu a tua e a dele. É só isso que ele está a dizer neste salmo. É: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Trabalha, claro. Eu sei que tu estás a trabalhar. Eu sei que tu tens preocupações no teu coração. Faz a tua parte, continua a trabalhar. É difícil, mas continua a trabalhar. Agora deixa-me eu ser Deus. Pode ser? Deixa-me eu ser Deus na tua vida agora então. E deixa-me ser o Deus da tua família. Livremos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. E como é que a gente vai correr essa corrida? Tendo os olhos postos, fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Igreja, está na altura da gente largar a nossa vida e de entregarmos aos pés do Senhor. E foi para isso que a gente veio aqui esta manhã. Tu não vieste a mais um culto de domingo, no meio do verão, no meio de julho. Tu vieste hoje aqui para tu consagrares ou reconsagrares a tua vida ao Senhor. Nós estamos preparados para isso. Eu vou chamar o grupo de louvor, por favor. E eu gostava que nós tivéssemos aqui um momento que pode, acredito eu, definir o resto da tua vida, assumindo um compromisso e uma aliança real com Deus, a dizer: Senhor, perdoa-me das vezes em que eu deixei que a minha vida me atrapalhasse ao ponto de eu deixar de passar tempo contigo e de viver a partir de ti. Eu acho que alguns de nós esta manhã têm que se arrepender e dizer assim: Senhor, desculpa, porque durante estes anos eu tenho tentado ser o meu provedor. E deixem-me dizer, só para estarmos todos no mesmo barco, todos nós já passámos por isso.
Não há aqui uns mais incríveis do que outros. Não, eu nunca corri esse risco. Não, todos nós estamos aqui, a gente já correu esse risco. Todos nós já tentámos ser os nossos provedores. E eu acredito que Deus hoje nos quer relembrar, é a altura de tu largares isso. Eu queria te ler um versículo que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 10 e 11, e nós vamos terminar e vamos louvar a Deus. Diz assim: porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Escuta, este é o meu desejo enquanto pastor desta casa, meu e da minha esposa, é nós orarmos por vocês e estar a fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para que daqui a 6 meses tu estejas diferente daquilo que tu estás hoje. Se nós estamos a caminhar e se nós não estamos a progredir, nós temos que perceber no nosso coração que há alguma coisa que está errada. Está a fazer sentido para alguém? E Paulo está a exortar e está a dizer: pessoal, Tessalonicenses, acordem, porque está na altura de vocês começarem a olhar para o relacionamento que vocês têm comigo e para a missão que eu estabeleci na terra para vocês fazerem de serem pescadores de homens. Está na altura de tu começares a levar isso a sério. Está na altura de tu começares a deixar de olhar tanto para a tua conta bancária. Está na altura de tu começares a deixar tanto a perceber como é que vais pagar as contas ao final do mês. Está na altura de tu começares a deixar de olhar tanto para a tua família. Escuta, está na altura de tu começares a deixar de viver a vida dos outros. Está aí alguém? Porque Deus chamou-te para viver a tua vida, não foi a vida dos outros. Está na altura de tu começares a olhar para o teu coração e começares a levar o cristianismo a sério. Está aí alguém? E Paulo está a exortá-los e está a dizer: está na altura de tu começares a progredir. Então muitos dizem assim: eu não sei como é que hei de progredir. Bem, nesta igreja é fácil. É bem fácil. É tu estares disposto a estar todos os dias com Jesus e na missão para a qual Ele te chamou e estabeleceu. É mesmo simples. Quarta-feira nós vamos continuar o nosso curso de discipulado. Na primeira vez que nós estamos a fazer e que abrimos a igreja toda, na turma da manhã e da turma da noite, tiveram 60 pessoas, metade da igreja. Glória a Deus por isso. E sabes o que é que eu oro a Deus? Para que isso continue, para que a gente possa começar a ver coisas que esta cidade nunca viu, para que a gente continue na perseverança de olharmos e percebermos que Deus pode fazer coisas maiores do que aquelas já passou na nossa vida, independentemente de tu teres 5 ou 50 anos de crente. E de tu olhares e perceberes: há alguma coisa nova que o Senhor está a fazer na vida da minha família e na vida desta igreja. E que Deus te está a convidar a fazer parte disso. E que isso é muito maior do que qualquer sucesso financeiro que tu tenhas, emocional, familiar ou espiritual. É muito maior do que isso. Progridam cada vez mais e empenhem-se por viver. Podemos ler isso aí todos juntos. Empenhem-se por viver como... Uau! Olha o que é que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer assim: tu queres viver tranquilo, tu vais ter que te empenhar para isso. Porque viver de uma forma tranquila no mundo em que a gente está não vai ser uma coisa natural. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Não, nós vamos sair daqui e nós vamos voltar e continuar na correria do mundo. E deixa-me te dizer, antes que hoje o sol se ponha, tu já vais estar a ser apanhado pelo mundo outra vez. Porquê? Porque há um padrão e um ritmo que 1h30 num domingo não muda, nem de semana após semana. Quando nós estamos centenas de outras horas lá fora, não há nenhum padrão que vá mudar, a não ser que tu decidas começar a viver de outra maneira. E a tua esposa não é responsável por isso, nem o teu marido, nem os teus filhos. És tu que é responsável por sair daqui hoje e dizer: eu vou ter um compromisso com Deus de me empenhar a viver tranquilamente. É a última coisa que eu vou pedir para tu dizer esta manhã. Viver tranquilamente, diz isso por favor. Dá trabalho. Dá bué trabalho viver tranquilo, igreja. Porque a gente tem que tirar um doutoramento, como eu disse há 3 ou 4 meses atrás, a dizer na palavra não. Podes ir almoçar comigo hoje? Não. Podes estar? Não. Podes fazer horas extra? Não. Mas não queres ganhar mais dinheiro? Não. Não. Porque eu decidi perante o meu Senhor, a minha família, a minha igreja e esta cidade, que eu me vou empenhar a viver. Então tu tens que decidir. Se eu quero viver tranquilamente, tu vais ter que largar uma série de coisas que vão ser desconfortáveis de largar e que tu não vais querer. Só que há uma prioridade que tu tens: estar aos pés de Jesus.
Mas o que é que tu vais estar a fazer? Porque é que tu não podes ir? Porque eu vou estar com Jesus. Igreja, se alguém disser que não dá para fazer alguma coisa porque vai estar com Jesus, aí está bem. Não sabes se o irmão vai estar ou não. Se calhar ele nem vai estar. É como aquele pessoal que chega ao pé de ti e diz assim: eu depois oro por ti. Eu depois vou orar por ti. Tanga, nunca orou. Vocês conhecem essas pessoas que dizem: eu depois vou orar por ti, que nunca oraram? É a mesma coisa que a gente faz. Depois eu vou começar a viver a minha vida cristã. Depois eu vou começar a viver a minha vida enquanto discípulo. Depois eu vou começar a viver tranquilamente. Irmão, o dia é hoje. O dia para tu começares a viver tranquilamente é hoje, porque o descanso e a paz de Deus estão acessíveis a todos aqueles que abrirem o coração para Ele. Alguém consegue entender isso? Então a gente vai ficar de pé agora e a gente vai começar a orar: Senhor, enche o meu coração com a Tua tranquilidade. Enche o meu coração com a Tua paz. Enche o meu coração com o Teu descanso. Enche o meu coração, Senhor. Tu não vais orar pela pessoa que está ao teu lado, não vais fazer nada, tu vais ficar quieto na presença de Deus. Só isso, quieto. E a fazer a tua oração a Deus, seja ela qual for. Senhor, ajuda-me a perceber que Tu és o meu refúgio. Ajuda-me a perceber, Senhor, que Tu és a minha força. Deus, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que Tu possas encher cada um que está aqui com a Tua paz e com o Teu descanso. Senhor, em nome de Jesus eu Te peço para que todos aqueles que estão aqui assumam um compromisso de viver tranquilamente, Deus. Não viver com a ansiedade do mundo, mas viver uma vida empenhada na Tua tranquilidade, na Tua paz, no Teu descanso. Abençoa cada coração que está aqui, abençoa cada família que está aqui, no nome de Jesus. Amém. Fica na presença de Deus.